blog de hoje é um assunto que não é de competência apenas do neurologista. Todo médico recém-formado que for trabalhar em uma UPA ou então numa emergência de hospital, com certeza vai se deparar com ele. Imagine que hoje é o seu primeiro dia de plantão depois do tão sonhado CRM. Você chega, se apresenta à equipe, o seu jaleco está impecável, você já postou aquela foto no Instagram com a hashtag primeiro plantão, quando de repente chega a bomba. Doutor, chegou um paciente com suspeita de AVC. Diante dessa situação, você tem basicamente 3 opções. Opção 1, você faz a primeira coisa que vier na sua cabeça. Chama o doutor, chama o doutor. 2, você finge que não é com você. Doutor? Doutor, suspeita de AVC. E a opção 3, você respira fundo e tenta lembrar de tudo que você aprendeu no 7º semestre. O que foi que houve? Doutor, a gente estava jantando e ele começou a enrolar a língua, deixou o copo cair no chão e começou a arrastar a perna. Faz mais ou menos quanto tempo que aconteceu isso? Faz mais ou menos umas 2 horas, mas eu pensei que fosse passar, por isso que eu não vi essa ambulância. Ele tem quantos anos? 65. Ele tem diabetes ou pressão alta? Ele é só hipertenso, mas ele é muito teimoso. Com essa anamnese rápida e direcionada, a sua primeira hipótese já deve ser AVC, porque o paciente apresenta sinais típicos que podem ser avaliados na escala de Cincinnati, que normalmente é feita no atendimento pré-hospitalar. Essa escala avalia 3 sinais e sintomas. O primeiro é a assimetria facial, onde o médico solicita que o paciente sorria e vai haver um desvio da rima labial para um lado ou para o outro. O segundo é a debilidade dos braços, em que o médico pede que o paciente estenda os braços com as palmas da mão viradas para baixo e feche os olhos. E aí, se houver algum déficit, os 2 braços não vão ficar na mesma altura ou então nem vai se mover. E o terceiro é a falar normal, em que o médico pede que o paciente fale uma frase, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, e o paciente vai ter dificuldade de pronunciar essas palavras. Perceba que o médico perguntou o tempo do início dos sintomas. Isso é super importante para a gente já ver se o paciente está dentro ou fora da janela do uso de trombolíticos. Mas lembre que se o paciente foi dormir bem e acordou com sintomas, o horário de início é a hora que ele foi deitar. E aí, doutor, o que você vai fazer? Calma, gente. A avaliação inicial de um paciente com suspeita de AVC é similar à avaliação de qualquer outro paciente que chega na emergência. Então, vai seguir a regra mnemônica do ABCDE. E aí, a avaliação neurológica, ela visa identificar os sinais e sintomas do AVC, identificar os diagnósticos diferenciais e as complicações imediatas. Eu sou Rosenberg, sou médico aqui da UPA, eu vou atender o senhor hoje, tá bom? André, eu vou monitorizar ele, pegar um acesso, fazer oxigênio para ele. E aí, doutor, o senhor vai fazer aquele NIH, os médicos do ginafimado? Fala-me Deus, e aí? Tu sabe fazer? Não. Nem eu, bate. Muito bonito, hein, Rosenberg? Mas tudo bem. Vamos começar a fazer a avaliação do paciente através da escala do NIH. Essa escala é uma escala que ficou muito bem sedimentada no tratamento do AVC agudo e ela, na verdade, deve ser dominada por todo médico que trabalha no pronto-socorro. Afinal, a pontuação que a gente faz no NIH, ela é uma pontuação que vai determinar se o paciente vai fazer uma trombólise endovascular, se o paciente vai fazer uma trombólise endovenosa ou se o paciente não vai poder fazer a trombólise. Portanto, muito importante. Essa escala é composta de 11 itens, aos quais a gente vai começar a ver agora. O item 1 da escala do NIH é dividido em 3 itens, subitens na verdade. O item A gente vê a avaliação do nível de consciência. No item B, a gente vê se o paciente consegue responder a 2 perguntas. Geralmente, o nome do paciente e a idade são mais utilizados. No 1C, a gente observa se o paciente faz a abertura e fechamento dos olhos. Seguindo em frente, no item 2,
nós vamos avaliar o melhor desvio do olhar conjugal. Então, o paciente que tem um desvio do olhar conjugal importante, ele vai ter uma pontuação maior. Depois, a gente segue em frente através da avaliação dos campos visuais. Os campos visuais, o ideal é que sejam examinados por paciente acordado e que se faça o campo visual por confrontação. Quando o paciente estiver muito grave, nós fazemos apenas o reflexo da ameaça, que a gente faz o reflexo e vê se o paciente consegue, fecha os olhos no momento que aquele campo visual é estimulado. Depois disso, nós vamos avaliar as paresias do nervo facial, que também vão receber a pontuação conforme vocês estão vendo. Agora nós vamos para o item 5, que é um item muito importante na escala do NIH. Como a gente pode ver, ele é dividido em vários subitens, né? O item 5 ele tem a divisão em B, em A e B, sendo o A para o lado esquerdo e o B para o lado direito. E como vocês podem ver, ele é pontuado até 4 pontos, bem valorizado, portanto. A gente tem no item 6, força também, agora só que dos membros inferiores, também com pontuação conforme vocês podem ver, dividindo em A e B, sendo uma pontuação também elevada de até 4 pontos. Em seguida, a gente parte para a ataxia, que é pontuada no item 7, e na sequência, como a gente pode ver aqui, o item 8 é pontuado através da quantificação dos déficits sensitivos. Já no final da escala do NIH, nós vamos focar nos déficits corticais, principalmente. No item 9, nós temos a avaliação da linguagem, que apesar dela não ganhar uma pontuação tão alta quanto o déficit motor, ela tem uma avaliação bem extensa, onde nós vamos mostrar objetos que os pacientes devem fazer a nomeação e também são apresentadas frases, as quais os pacientes devem ler. Nós também temos no item 10 a avaliação da disartria. Não é um déficit cortical, porém é um déficit muito importante do ponto de vista de sequelas para o paciente, por isso que ele é tão valorizado. Nesse item, nós vamos avaliar a articulação das palavras através também de uma lista padronizada. No item 11, nós vamos para a avaliação da extinção e da negligência, através da figura dos biscoitos, uma figura muito conhecida e que vai avaliar se o paciente reconhece o espaço, digo, do lado esquerdo. Com essa pontuação, a gente vai ter uma variação na escala do NIH que vai ser determinante na indicação da trombólise. A gente evita fazer trombólise em pacientes que têm NIH abaixo de 4 e a gente faz uma trombólise mais cuidadosa em pacientes com NIH acima de 25, o que não é uma contraindicação absoluta em nenhum dos dois casos, mas que deve ser considerado sim quando for feita a indicação. Agora é com você, Rosenberg, volta para o caso.